O que é riqueza para você? Já se perguntou? Assim como a equipe do Dark Money, eu tenho certeza que você também ficará chocado com o inacreditável estilo de vida nesse país do Oriente Médio que não usufrui do petróleo. Existe uma região localizada no coração do Oriente Médio, onde árabes, turcos, povos turcomanos e diversas outras comunidades têm coexistido ao longo de várias gerações. Mais recentemente, os judeus também se estabeleceram nessa área, trazendo uma nova dinâmica à região. Este território é oficialmente conhecido como o Reino Axemita da Jordânia, um local onde pessoas de diferentes origens étnicas vivem pacificamente lado a lado. Além disso, essas terras são consideradas sagradas tanto pelos muçulmanos quanto pelos judeus, conferindo-lhes um significado especial para ambas as comunidades. Notavelmente, este país é um dos poucos estados árabes que mantém uma política de paz com Israel, ao contrário de nações vizinhas como o Líbano. Pode-se afirmar que esta é uma das regiões mais seguras para visitar no Oriente Médio, e é aqui que encontramos a famosa cidade antiga de Petra. Além disso, a Jordânia ostenta a mais alta taxa de alfabetização do país. Em comparação com outros países da região do Oriente Médio, onde a taxa de alfabetização frequentemente se mantém em torno de 92%, a Jordânia se destaca como uma nação árabe notável por seu elevado padrão educacional. Geograficamente, a Jordânia faz fronteira com a Síria ao norte e o Iraque ao nordeste. Seu território cobre uma área de 89 mil km², tornando-o relativamente pequeno em termos de dimensão. A população deste país ultrapassa os 11 milhões de habitantes. Quando observamos os mapas do país de uma perspectiva aérea, notamos que suas fronteiras têm uma configuração distintiva. De fato, ao girar ligeiramente o mapa, as fronteiras da Jordânia parecem quase formar uma figura vista de cima, indicando uma delimitação simples e plana, como se tivesse sido desenhada com uma régua. Parece que, na época de sua independência, não houve grande esforço na definição dessas fronteiras. Amman, a capital deste país do Oriente Médio, está localizada no noroeste da Jordânia e serve como o epicentro da vida nacional. No entanto, é importante notar que não há praias em Amman para o lazer dos habitantes, apesar da presença de um mar nas proximidades, o Mar Morto, também conhecido como Mar Salgado. Este mar oferece uma vista única para Jerusalém. Antes de continuarmos, já deixe a sua curtida nesse vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Devido à elevada salinidade, a vida é praticamente inexistente nesse local. Se você deseja uma experiência mais convencional e um mergulho mais tradicional, basta se dirigir ao extremo sul do país. Lá, encontramos a cidade de Aqaba, o único local na Jordânia com uma costa real, sendo o único lugar onde as pessoas podem nadar no mar. Entretanto, vale notar que essa costa é relativamente curta, o que faz com que, geralmente, a principal atração para os turistas que visitam a Jordânia não seja necessariamente o ato de nadar. Na verdade, se você prestar atenção vai perceber que esse mar é o Mar Vermelho, que fica entre a África e a Península Arábica. Então apenas observar e tirar fotos desse visual acaba sendo a atividade principal. Caros amigos, se planejarem visitar a Jordânia, é relevante observar que, atualmente, não existem voos diretos disponíveis partindo do Brasil. A rota aérea comum geralmente inclui escalas na Europa ou no Oriente Médio. Muitos viajantes optam por fazer uma parada em Israel, onde o voo dura cerca de 14 horas, partindo de Guarulhos e chegando ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Essa abordagem oferece a oportunidade de explorar a cidade e se familiarizar com a cultura local. Para entrar na Jordânia, é possível obter o visto diretamente no aeroporto. Além disso, foi introduzido o Jordan Pass, um bilhete que proporciona acesso a diversas atrações e é gratuito para estadias com duração superior a 3 noites. No entanto, para aqueles que optam por chegar à Jordânia por via terrestre, através de Israel, o processo é um tanto mais burocrático. Nesse cenário, é necessário obter um visto na embaixada, e o Jordan Pass não é uma opção aceita. A unidade monetária oficial da Jordânia é o dinar jordaniano, e ao visitar o país, é necessário efetuar a conversão de sua moeda para dinares. A moeda local possui um valor substancial, ou atualmente, um dinar jordaniano equivale a cerca de R$7. No entanto, é crucial notar que o conceito de salário mínimo na Jordânia é inferior ao de muitos outros países.
Por exemplo, em 2023, o salário mínimo no país é de $360, aproximadamente R$ 1.750. Comparado a outras nações árabes, esses indicadores econômicos demonstram valores notavelmente baixos. Adicionalmente, ao contrário de alguns países árabes que prosperam com a produção de petróleo, a Jordânia não possui essa fonte de receita, o que a coloca em uma posição que a caracteriza como uma das nações menos desenvolvidas do Oriente Médio em termos econômicos. Sua economia, em grande parte, depende da agricultura e do turismo. Portanto, o país demonstra um grande interesse e hospitalidade em relação aos turistas, já que cada moeda estrangeira que ingressa na economia jordaniana tem um valor significativo. A história dessa região revela como a Jordânia persiste em prosperar em meio a circunstâncias desafiadoras, influenciada por potências estrangeiras ao longo dos tempos, como a Síria, Babilônia, Pérsia e romanos. Esse legado histórico enriqueceu profundamente o país. Durante o século XVI, a Jordânia estava sob o domínio do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos assumiram a administração dessas terras e mantiveram o controle sobre a Jordânia até a década de 1960. A partir de 1946, o país fez a transição para uma monarquia, e hoje é liderado pelo rei Abdullah II, com o príncipe herdeiro, Príncipe Hussein, preparado para assumir o trono após ele. Nesse contexto, não há um sistema democrático convencional no país, e a sucessão ao trono é determinada pela linhagem real. Aqueles que optam por viver na Jordânia não têm o poder de voto para eleger seus governantes. Apesar de haver um parlamento no país, o controle efetivo da administração permanece nas mãos da realeza. No entanto, se você optar por explorar as maravilhas desse país e se envolver profundamente em sua rica cultura, locais como a histórica cidade de Petra podem proporcionar uma experiência que parece ter sido retirada diretamente de uma cena de cinema. É relevante notar que o nome Petra tem raízes gregas, enquanto os árabes se referem a esse lugar como Albatra. A história deste lugar remonta a tempos antigos, com estimativas sugerindo sua existência desde cerca de 400 a.C. Acredita-se que tenha sido construído pela civilização nabateia daquela época, sob a liderança de Nabarra. Ao examinar as esculturas em Petra, é inegável que essa civilização possuía notáveis habilidades na área da arquitetura. Hoje, este local é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco e, surpreendentemente, mesmo após 2.500 anos, permanece de pé, resistindo à passagem do tempo. É intrigante que cerca de 70% de Petra ainda permaneça inexplorado, aguardando escavações subterrâneas adicionais. A Jordânia também apresenta desertos rochosos em sua geografia, conhecidos como Deserto Vermelho. Aqueles que viajam para visitar Petra frequentemente aproveitam a oportunidade de fazer uma excursão por esse deserto de paisagem singular e desolada, onde a vida é praticamente inexistente. Acredita-se que essa região já tenha sido uma rota comercial entre a Ásia e a Europa. Atualmente, os beduínos do deserto, que optaram por não viver na vida urbana, criam camelôs em tendas tradicionais árabes no vale circundante e levam uma vida simples. Se você for convidado a entrar em uma dessas tendas, é provável que seja recebido com pão lavas e chá com leite. Se desejar fazer um passeio de camelo, eles provavelmente solicitarão uma pequena quantia em dólares em troca dos serviços. Se você planeja visitar a Jordânia, é altamente recomendável estar equipado com uma câmera capaz de capturar imagens de alta qualidade, pois o país abriga uma riqueza de artefatos de várias civilizações, o que inevitavelmente instigará o desejo de fotografar ou ser fotografado durante sua jornada pelo território. Sobre a vida nas cidades jordanianas, é crucial destacar que, como se trata de uma nação no Oriente Médio, a estação atual é caracterizada por temperaturas extremamente altas. As ruas frequentemente se tornam sufocantes, com os termômetros facilmente ultrapassando os 40 graus Celsius. As mulheres locais têm a opção de usar o véu, e embora não haja uma exigência de cobrir a cabeça com o hijab, é comum observar mulheres que escolhem fazê-lo nas ruas. Para as mulheres estrangeiras, não há obrigação de cobrir a cabeça, mas evitar roupas excessivamente reveladoras em respeito à cultura local é a decisão mais prudente. Em contraste, os homens tendem a vestir-se de acordo com os padrões ocidentais, optando por roupas modernas. Mesmo durante o verão, é comum evitar o uso de shorts, já que isso pode ser considerado inapropriado.
Lojas estão presentes em praticamente todos os cantos da capital Amman, e a maioria dos habitantes está envolvida em atividades comerciais, como a venda de café, souvenirs e a gestão de restaurantes. Não podemos deixar de mencionar que os bazares são uma parte fundamental da cultura e comércio deste país árabe. No mercado, todos os sinais e inscrições estão em árabe, mas você pode facilmente se comunicar em inglês para resolver qualquer dúvida. A educação é altamente valorizada no país, e muitos cidadãos aprendem inglês devido às exigências de seus empregos. Quando se trata da composição étnica, estima-se que cerca de metade da população tem origem palestina. Devido à pressão de Israel sobre a Palestina, muitos palestinos se tornaram cidadãos jordanianos. As praças das cidades jordanianas são vibrantes e transmitem uma atmosfera de vitalidade. A confiança entre as pessoas é geralmente alta, tornando a experiência de visitar o país mais confortável. Nos bazares históricos da cidade, você encontrará muitas joalherias, e é notável que as ruas sejam mantidas muito limpas. Os edifícios nas praças costumam apresentar tons de branco e creme, típicos de muitos países árabes. Sendo assim, a probabilidade de ver edifícios em cores vibrantes como verde, laranja e vermelho é relativamente baixa na Jordânia. Uma tradição comum é consumir falafel no café da manhã, e essas almôndegas de falafel também são vendidas na forma de sanduíches, oferecendo várias opções para os apreciadores desta iguaria. Apesar dos salários modestos no país, é possível saborear um delicioso sanduíche na Jordânia por apenas $1 americano. No entanto, o sistema de transporte público é frágil e complicado, o que leva muitos visitantes estrangeiros a optarem por alugar um carro para explorar a capital. Nas sextas-feiras, a cidade ganha vida com grandes mercados, já que esse é o dia de folga na Jordânia devido às tradições árabes, ao contrário dos países ocidentais, onde o domingo é o dia de folga, lá aqui é sexta-feira. Em geral, a atmosfera na cidade é tranquila e serena. As ruas do centro de Amman são notavelmente livres de buzinas e costumam estar cheias de atividade. O aroma de café e comida permeia o ar, e mesmo durante a noite, a vida continua com uma agitação semelhante à do dia. As pessoas circulam de um lugar para outro, exploram lojas, desfrutam de refeições ou passam o tempo em cafés de narguilé. É importante ressaltar que é bem difícil encontrar locais de entretenimento ocidental na Jordânia. No entanto, há uma rua conhecida como Rainbow, na capital, que abriga uma área animada com cafés e músicos. Este é um local onde você pode ser servido com chá doce sem precisar pedir, pois a hospitalidade local é uma característica marcante. Os habitantes locais estão frequentemente dispostos a ajudar e atender às necessidades dos visitantes de fora. A hospitalidade dos locais é notável. Além disso, a Jordânia possui uma cultura gastronômica rica, destacando-se o prato de conefe, que atrai longas filas nos famosos restaurantes de Amman. Uma tradição culinária comum no país é combinar cubos de carne no jantar, sendo que ao pedir um prato com carne, o hummus é frequentemente incluído para quem não está familiarizado. O hummus é um aperitivo típico do Oriente Médio, com ingredientes como cominho, pimenta vermelha, grão de bico e azeite. Quando se trata de carne vermelha, a preferência recai sobre o cordeiro. Celebridades que visitam a Jordânia frequentemente elogiam o país como um lugar muito tranquilo. A razão pela qual a Jordânia não ocupa uma posição proeminente na agenda global está relacionada diretamente à ausência de recursos petrolíferos. A estabilidade e segurança notáveis no país são resultados de um governo estável e é justo reconhecer os reis da Jordânia por esse mérito. A maioria dos turistas que visita ao país provém de nações ocidentais, demonstrando a confiança das pessoas em escolher a Jordânia como destino de viagem. Em resumo, a Jordânia oferece uma vida cotidiana rica em detalhes culturais e históricos. É um país árabe seguro onde a rotina se desenrola de maneira tranquila e com promessas de experiências excepcionais. Como você pode ver, a riqueza nem sempre estará relacionada às coisas e lugares mais caros. Nós do Dark Money na verdade costumamos dizer que a verdadeira riqueza se encontra naquilo que o dinheiro não pode comprar. Mas temos que tomar cuidado, nem todos os lugares baratos para se visitar são bons, na verdade existem lugares horríveis e até perigosos. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva em nosso canal para conhecer quais os melhores lugares para você visitar e quais você não deve nem sonhar em visitar, como nesse vídeo que mostramos o país mais pobre e sujo do mundo. Assista agora e entenda por que ele é o pior país de todos.
Um grande abraço e até a próxima!